Os principais frigoríficos que operam na Amazônia possuem o compromisso de monitorar seus fornecedores diretos de gado, que são fazendas de engorda antes do animal ser abatido. No entanto, os fornecedores indiretos, ou seja, propriedades onde os bezerros nascem e crescem, também fazem parte dessa cadeia produtiva. Aperfeiçoar e ampliar o monitoramento é fundamental para assegurar que a carne bovina não venha de áreas desmatadas ilegalmente. Esta série de vídeos mostra os desafios para aprimorar o monitoramento das propriedades e os meios de reinserir os produtores de gado no sistema. Está mais do que na hora de começar a criar um mercado de rastreabilidade, né? De bois rastreados, onde você consiga saber da origem do nascimento até o abate, da onde esse animal veio, por onde esse animal passou. O grupo de trabalho de fornecedores indiretos, na verdade, ele foi formado exatamente com o objetivo de buscar soluções para o monitoramento dos indiretos, para incluir o fornecedor indireto nesse monitoramento e a gente ter o acompanhamento da cadeia como um todo. Você monitorando apenas os diretos, você tem, na verdade, uma abrangência de mais ou menos 42% do desmatamento, né? Um estudo que foi feito mostra isso. E quando você inclui o indireto, isso vai para quase 90% de abrangência ou de cobertura do desmatamento. O GTFI, ele é uma ferramenta muito importante para que os limites sejam estabelecidos para a cadeia como um todo de quem é o fornecedor indireto e, no caso de uma não conformidade com fornecedores indiretos, como ela pode ser tratada ao longo do tempo, de modo a atender tanto a demanda de mercado pelo produto de carne, quanto por garantir que, ao longo do tempo, toda a interferência de desmatamento no fornecedor indireto vai ser excluída da cadeia produtiva formal. Eu acho que um diferencial daqui para frente, né, é atuar em parceria com esse fornecedor, identificar quais são os problemas que ele tem na fazenda e, para isso, a gente poder atuar em parceria e resolver esses problemas. Dentro dessa estratégia, a empresa está comprometida a criar o Escritório Verde JBS em cada uma das nossas unidades na Amazônia, e nesse escritório a gente vai ter uma equipe técnica dedicada a dar assessoria jurídica, ambiental e de produtividade. A gente entende que a gente tem que atuar nessas três frentes para a gente poder resolver esses passivos ambientais e, o mais importante, poder implementar de maneira integral o Código Florestal Brasileiro. O que a gente vai fazer agora é avançar na rastreabilidade dos elos anteriores e também fornecer esse tipo de informação para toda a nossa cadeia de valor, incluindo os nossos clientes, incluindo os nossos fornecedores, e para isso que essa nova tecnologia blockchain é importante, porque ela pode garantir, como eu falei, não só a confidencialidade e privacidade das informações, como ela pode segmentar os diferentes acessos para diferentes players da cadeia. O Conecta é uma iniciativa conjunta entre a SafeTrace, a The Nature Conservancy e a Amigos da Terra. Ela é financiada pela Partnership for Forest com recursos do governo britânico, e o que essa iniciativa busca é criar ferramentas para que o produtor tenha acesso na palma da sua mão ou através do seu computador de todos os seus dados que estão em bases públicas e privadas, e ele possa, a partir de toda uma estrutura de blockchain, com toda a segurança proporcionada por isso e toda a possibilidade de selecionar quais informações ele quer compartilhar, que ele decida com quem ele vai compartilhar informações sobre a sua propriedade e que ele também tenha um diagnóstico dos seus próprios fornecedores. Então, ele consegue ter uma visão da sua cadeia para trás, qualificando os seus fornecedores, e os seus compradores conseguem ter uma visão da cadeia produtiva como um todo. Com isso, a gente consegue trazer a cadeia produtiva para um engajamento de estar sempre ela como um todo livre de desmatamento, com muito maior visibilidade e muito maior possibilidade de acessar mercados mais restritos e que pagam mais para o produtor. Por outro lado, o Conecta também, uma vez que ele já ligou a informação do produtor direto que vende para o frigorífico, do produtor indireto que vendeu para a propriedade que vendeu para o frigorífico e do próprio frigorífico, busca levar essa informação também para o consumidor. Então esse produto ele pode ser identificado com QR Code, de forma a ser simples a leitura desse dado pelo consumidor, e o consumidor passa a agir então fiscalizando a cadeia por um lado
e escolhendo o tipo de produto que melhor atende às suas demandas por outro lado. Dessa forma você gera um novo caminho no mercado de selecionar carne por qualidade, por origem e por regularidade socioambiental. Realmente a gente precisa conhecer melhor o que acontece dentro das propriedades dos nossos fornecedores para a gente poder atuar em parceria e poder melhorar a condição de produção, né, como eu disse, em várias dimensões desse produtor. Então eu acho que a palavra-chave que vai definir aí os próximos anos na cadeia de carne é parceria e engajamento com a cadeia de fornecimento para que a gente possa promover essa grande transformação da pecuária brasileira. Se a gente conseguir unir os produtores, o governo e a iniciativa privada, falando a mesma língua e utilizando as mesmas ferramentas de rastreabilidade, a gente deixa de ter fatores limitantes e a gente passa a ter uma cadeia livre de desmatamento com um horizonte até de curto prazo, uma vez que as tecnologias e as ferramentas já estão postas e também os processos que devem ser seguidos também já são conhecidos. E a outra questão é como a gente acha uma forma disso ser um ganha-ganha, né? Um ganha-ganha para a sociedade como um todo, mas individualmente para um desses atores. Como cada um percebe que ele tem a ganhar, seja no seu próprio negócio, no desenvolvimento do seu negócio, seja na reputação do seu setor ou da sua própria empresa, seja no desenvolvimento dessa cadeia, a percepção do consumidor sobre isso, mas a gente tem que olhar para isso no sentido de que todos podem ganhar, e não que eu estou numa discussão para eu perder menos, né, mas que eu posso ganhar mais. A pecuária, a cadeia da carne é que tem que evoluir, tem que partir dela, que nós precisamos de investidores, que nós precisamos de ter mercado, nós precisamos de ter mercado de qualidade. Então, para ter isso, tá, nós precisamos de melhorar a nossa produção. Nós precisamos realmente de produzir de forma sustentável, de produzir uma mercadoria que onde a gente tenha, nós podemos fazer propaganda dela, que nós podemos realmente levar ela para o mundo inteiro.